Compre seu Windows 10 Pro original na GVG Mall. Basta acessar o link da descrição, clicar em Compre Agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra, aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na aba Ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVG Mall. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá. E no vídeo de hoje eu tô aqui, na minha bancadinha de testes bem simples, né, bem improvisada mesmo. Gosto de coisa assim. Pra gente fazer um super teste aqui na placa-mãe mais barata que eu encontrei, com a chipset B550 para os processadores Ryzen. Eu já trouxe um vídeo sobre essa placa-mãe. No vídeo anterior nós fizemos um unboxing e o teste com o Ryzen 5600G sem overclock. Isso porque essa placa-mãe é tão barata que a gente encontra, às vezes, na casa dos R$300, R$340 por aí. Já com uma chipset B550, que é uma chipset super atualizada, que tem a tecnologia PCI Express 4.0, tanto para SSD quanto para entrada de placa de vídeo, e como se não bastasse, né, por ter a chipset atualizada, uma placa-mãe barata demais, ideal para os processadores Ryzen mais novos do mercado. E a minha teoria antes era de que essa placa-mãe sem overclock seria boa o suficiente para rodar com o Ryzen 5600G, porém ela superou as minhas expectativas no vídeo anterior. Pois é, nos testes que a gente fez anteriormente, nas fases de alimentação da placa-mãe, foi possível notar que ela ficou com temperaturas excelentes, indicando que era uma placa-mãe que suportaria até mesmo um overclock com o Ryzen 5600G, que é um processador que tem um TDP de 65 watts. Então dessa vez, no vídeo de hoje, eu vou pegar essa placa-mãe, a gente vai fazer um overclock no Ryzen 5600G. Naturalmente, o processador vai consumir mais energia, tende a esquentar mais os componentes da placa-mãe, e a gente vai ver se essa placa-mãe suporta o Ryzen 5600G com overclock. Para você que está boiando, o procedimento de overclock consiste em pegar um processador e colocar ele trabalhando com especificações maiores que as padronizadas de fábrica. Então a gente vai colocar o processador, vai forçar ele a trabalhar de uma maneira muito mais acelerada para entregar muito mais performance, subindo a frequência dele. Esse teste ele é extremamente importante porque daí a gente consegue ver o limite que a placa-mãe suporta. Para quem não sabe, toda placa-mãe tem um limite de processador com o qual ela pode trabalhar. Algumas são mais parrudas e vão funcionar com qualquer processador de uma determinada geração. Outras placas-mães mais baratas têm limitações de processador. Isso porque se você colocar um processador muito forte em uma placa-mãe muito barata, os componentes da placa-mãe podem não ser o suficiente para trabalhar bem com aquele processador. No caso, você vai colocar, vai funcionar, porém é inevitável da placa-mãe queimar com o tempo. Então por isso o teste que a gente vai fazer agora é extremamente relevante, considerando que a placa-mãe tem um custo extremamente baixo. Ela custa o valor de uma A320 aqui do Brasil, que seria uma placa-mãe extremamente básica, enquanto a gente está pegando aqui uma placa-mãe que, apesar da aparência simples, é uma placa-mãe muito completa e trazendo uma tecnologia muito atual a um valor super acessível. Então por isso que vale muito a pena a gente fazer esse teste. Por sinal, também recomendo que você assista a parte 1 desse vídeo para você entender melhor, né, os detalhes sobre essa placa-mãe, se você estiver interessado em pagar barato numa placa-mãe boa o suficiente aí já para segurar um Ryzen 5600G. Toda certeza que já vai segurar os 5700, 5800 sem overclock. Então o teste de hoje é importante para a gente ver se ela vai segurar um processador mais forte também, né, e se dá para usar com overclock também, beleza? Então no caso, eu tô aqui na BIOS da placa-mãe. A BIOS é a área da placa-mãe que a gente usa, né, para fazer as configurações aqui, todos os ajustes no PC. Ela tem uma BIOS não tão bonitinha, por exemplo, como uma placa-mãe Asus, como as marcas mais conhecidas, mas é uma BIOS funcional. A gente pode vir aqui na aba Turbo da BIOS, que aqui a gente tem configurações de overclock. Esse vídeo não é exatamente um vídeo de overclock. Eu já testei os limites do processador que está ligado aqui nesse PC. Então, a gente vai simplesmente aumentar a frequência do processador para 4.7 GHz. No caso aqui vou colocar 4.700 MHz. O detalhe é que eu estou fazendo isso daqui porque eu já sei o limite do processador, eu testei com outras placas-mães, inclusive eu testei isso com uma Asus, e esse mesmo processador
sem mexer nas outras configurações, com consumo no automático, tudo no automático, conseguiu trabalhar de maneira estável com essa frequência de overclock. Passando disso, ele já não ficou muito legal. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó, vamos salvar a configuração, ó, salvar e resetar, ver aqui se vai ligar, e ligando a gente coloca o processador aqui para estressar, para ver o quanto que a placa-mãe vai esquentar, o quanto que os componentes dela vão superaquecer aqui, ou se eles vão se manter numa temperatura ok, para a gente passar ela nesse teste. Bom, o que acontece aqui? Basicamente, eu coloquei o processador trabalhando a 4.7 GHz e o processador não ficou estável com esse setup. Pode acontecer, né? Então você pode ver aqui, ó, como que é interessante a questão do PC. Como a placa-mãe da Asus, eu consigo colocar o mesmo processador sem mexer em nada a 4.7 GHz, ele fica estável. Como que eu sei que ele não está ficando estável? Ele chega a iniciar o Windows e o Windows reinicia. Você pode ver aqui que o Windows reiniciou tantas vezes que ele já até pediu para eu fazer uma recuperação do sistema. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou reiniciar de novo o computador, vou lá na BIOS da placa-mãe, e vou colocar o processador para funcionar com um overclock de 4.6 GHz, que seriam 4.600 MHz. Então bora fazer esse negócio aqui, ó. Inicia o PC, vou ligar ele segurando a tecla Delete, tô apertando aqui várias vezes, abrir o menu da placa-mãe. Agora eu vou aqui na aba Turbo da placa-mãe e vou colocar ele aqui a 4.600. Beleza, apertar F10 para salvar, ok. Vamos ver agora se o Windows vai iniciar corretamente. Bom, a gente tem a logo do Windows aparecendo aqui, tela inicial, colocar a senha. Beleza, iniciar aqui, iniciou. Eu acredito que não vai reiniciar, mas vamos testar aqui pra gente ver, né? Bom, acredito que o Windows não vai reiniciar mais e eu abri 3 programas aqui que a gente vai usar para fazer verificações enquanto a gente está fazendo o teste aqui no PC, beleza? Um deles é o CPU-Z. Aqui a gente consegue ver o nome do processador, ó, que é o Ryzen 5 5600G, a frequência com que ele está funcionando, ó, que é 4.590, que a gente pode arredondar para 4.6, ó. No multiplicador a gente vê aqui 46, ó. Então, sinal que o nosso overclock ele ficou, né? Ele tá salvo. Do lado aqui, aberto, a gente tem o HWinfo 64. É um programa gratuito que a gente pode usar para monitorar todas as peças do computador. Aqui a gente tem a temperatura do processador. Olha que bacana, ele tá a 37.3 graus. Ele tá em idle, que a gente fala. Ele não tá em estado de estresse. Tá trabalhando a baixas capacidades. Aqui a gente tem consumo, tensão, né? É um monte de detalhes aqui que a gente não vai entrar no mérito aqui da questão. E aqui, olha só que legal, a gente tem o modelo da placa-mãe, tá escrito aqui Soil FCY YL B550N. E o que a gente vai prestar atenção aqui são nessas 3 temperaturas, que são temperaturas de sensores da placa-mãe, tá? A gente viu no vídeo anterior que esses sensores aqui, eles não são tão precisos, tá? Eles realmente não medem a temperatura real ali da placa-mãe, mas eles dão uma base sim, se a placa-mãe está superaquecendo ou não. Então por isso a gente vai conferir aqui também, tá bom? E tem outro programa também que é muito legal para avaliar o desempenho do PC, que é o próprio gerenciador de tarefas do Windows. Olha só que legal, a gente tem aqui a frequência do processador, a gente consegue ver por aqui o uso da memória RAM, o uso do disco e o uso da placa de vídeo. Pode ver aqui que o processador agora está a 1%. Basicamente, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar o processador funcionando a 100% da capacidade total dele. A gente vai fazer o controle das medições de temperatura direto na placa-mãe. E basicamente eu vou me focar nesses componentes eletrônicos aqui da placa-mãe. A gente vai estar usando esse termômetro aqui, ó. Então a gente vai medir essa região aqui que eu estou apontando com laser e essa região aqui. Basicamente, essa região normalmente nas placas-mães é responsável pelo controle do chip gráfico dos processadores, no caso você use aí um processador com gráfico integrado. Isso no caso aqui das placas-mães da AMD. Isso normalmente acontece, mas não é um padrão que pode ser seguido em todas as placas-mães. Algumas placas-mães podem ter um projeto diferente. E aqui na lateral, ó, a gente tem os componentes eletrônicos que levam energia para o processador. Então, quando a gente estressar o processador, ele vai consumir muito mais energia da placa-mãe. Esses componentes aqui, eles vão começar a gerar um aquecimento e, por exemplo, se a placa-mãe não for muito bem projetada, se ela tiver componentes ruins, eles simplesmente superaquecem, ou seja, chegando numa temperatura
que está acima do ideal para eles trabalharem. Então daí a gente consegue identificar que a placa-mãe não é boa. Então no caso eu vou fazer as primeiras medições agora com o processador sem estar estressando, que é uma medição de controle. E essa medição ela vai servir para a gente comparar o antes e o depois do aquecimento ali do computador, né, e tal. E para a gente verificar que antes mesmo da gente estar fazendo um estresse, ela já está em condições ideais. O que eu vou levar em consideração aqui? Vamos considerar uma temperatura de 90 graus a 100 graus, uma temperatura ainda aceitável, mas já uma temperatura alta. Abaixo de 90 graus, a gente vai considerar uma temperatura boa para ela estar funcionando. Isso porque o componente que a gente tem aqui mais sensível, que aguenta menos temperatura, aguenta até 120 graus, beleza? Um detalhe também importante é que eu vou fazer essa medição aqui por cima das peças. Se eu medir na parte de trás da placa-mãe, a temperatura vai ser um pouco mais alta. Por isso que eu vou considerar essa diferença aí de mais ou menos uns 20 graus para a gente ter uma margem de segurança. Afinal, sempre testei assim e também tenho como parâmetro outras placas-mães, né? Então vamos fazer o primeiro teste. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é apontar o laser, né, o termômetro para a parede, ó. Você pode ver que hoje está um dia relativamente frio, a gente está aqui com uma temperatura de 22 graus e a temperatura ambiente também interfere na temperatura da placa-mãe que os testes vão ser realizados. Se fosse um dia 35 graus, com certeza que ela estaria mais quente, né? Então vamos fazer a primeira medição aqui de controle. Primeiro, ó, eu estou medindo aqui os transistores dos gráficos integrados, né? Eles estão aqui a 38, 41 graus aqui, ó, 40 graus, 33, 31. Aqui a gente tem o capacitor a 37 graus, 46 graus, 45, 46. A gente já pode ver aqui que em relação ao teste anterior, vou deixar o link na descrição, a gente já tem temperaturas aqui maiores, porque o processador está trabalhando com capacidade mais alta, né? Os indutores aqui, ó, 44 graus, 46, 32. E agora vamos ver aqui dessa área lateral da placa-mãe. Vou medir os componentes aqui no contexto geral, tá? 47 graus, 49, 47, 46, 41, 42, 41, 40. Então a maior temperatura que a gente pegou aqui foi uns 47 graus. Então agora eu vou fazer o seguinte, vou colocar o processador para trabalhar a 100% da sua capacidade. Eu vou usar aqui o programa do CPU-Z, vou na aba Bench aqui do programa e vou colocar para ele fazer um estresse no CPU, tá? Não leve em consideração a pontuação, porque ela vai estar zoada, que eu estou usando outros programas e estou usando a lupa. Ela altera a pontuação do processador. Basicamente, eu só quero estressar mesmo o processador. Então, ó, já está estressando. A gente pode vir aqui, ó, no gerenciador de tarefas, que ele está com utilização a 99%. Isso é normal quando a gente coloca overclock. E agora, se a gente começar a medir, a gente já vai ver as fases de alimentação da placa-mãe começando a esquentar. Vamos fazer essa medição? Então lembra, né? A última temperatura mais alta foi em torno aí de 47 graus. Agora vamos medir aqui a área dos gráficos, ó. Ela não mudou muito, ó. 30, 31, 34, 48 graus aqui no editor, 47, 49, 48, 46, 39. Essa área aqui provavelmente vai esquentar mais. Eu não tenho como medir os transistores que estão debaixo do dissipador de calor, mas os outros componentes vão dar uma base pra gente. Ó, a gente tem aqui 44, 43, 44, 48 graus, 47, 47, 47, 46, 45 e o dissipador de calor aqui é 40 graus. Acho que a câmera não pegou direito, né? Vou passar aqui rapidinho de novo, ó. Ó, agora já bateu 51 graus aqui, ó. Você vê que ele tá esquentando devagar, olha que massa. 51 graus, 54, 53, por aí vai. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar o computador estressando porque os componentes aqui vão demorar, de fato, um tempo para eles esquentar. Não é tipo um fogão, tu não coloca a comida para fazer, ela não demora tempo para esquentar. Acontece a mesma coisa no PC. Então agora são 18h51, eu vou esperar aqui tempo suficiente para a temperatura do processador estabilizar. Quando a temperatura do processador estabilizar, eu já sei, né, que os outros componentes não vão esquentar além disso também. Então aqui, olha só que legal, no HWinfo a gente já consegue ver que o processador está trabalhando a 70 graus. Antes ele estava a 30 e poucos, olha. Ele já está bem quente. Aqui a gente consegue ver a temperatura máxima. O que vai acontecer? Vai ter um momento que a temperatura máxima vai ser maior do que a temperatura atual
do processador. Nesse momento significa que o processador atingiu o pico de temperatura e ele está se mantendo mais frio do que o pico. Aí eu já posso fazer o teste ali na placa-mãe, beleza? Mas aí, enquanto isso, eu vou fazer um café, vou beber uma água, fazer alguma coisa e a gente volta. 1, 2, 3 e para você vai ser instantâneo, né? Vamos para a parte final já. Bom, agora já passou um bom tempo, né? Já são 7h10. A gente já consegue observar aqui exatamente aquele padrão que eu citei anteriormente. Olha só, a gente tem a temperatura do processador na categoria máxima, que é 71,1 graus, e a temperatura atual a 70,3, o que indica que o processador já chegou no limite total de temperatura que ele iria atingir nessa configuração aqui. O processador ainda está estressando. Aqui a gente consegue ver que é natural, tá? A pontuação do processador no teste estresse abaixar. Isso não é bug, é comportamento padrão do CPU-Z, tá? E o processador, você pode ver aqui no gerenciador de tarefas que ele tá 4.58, 4.57, se mantendo num padrão de estabilidade. Então o processador está 100% estável, ele não chegou numa temperatura em que ele abaixasse a frequência nem nada do tipo. E a gente pode fazer o teste aqui, que a gente vai ter um resultado fiel. Uma outra coisa que é legal a gente conferir aqui são os próprios sensores aqui da placa-mãe para a gente ver a temperatura. E o maior sensor aqui, que eu realmente não sei aonde está localizado, apresentou uma temperatura máxima de 71 graus e a temperatura atual está em 70 graus. Então, pelos sensores da placa-mãe, a gente já não vê nenhuma temperatura alarmante aqui. Pelo contrário, a gente tem uma temperatura que aparentemente está muito boa. E agora a gente vai fazer a medição das fases de alimentação de novo, que provavelmente vão dar temperaturas mais altas do que antes, tá? Só para controle, agora a temperatura ambiente, deixa eu apontar para a parede aqui, ó, tá a 20 graus apontando para a parede o termômetro. Vamos medir essas fases aqui, ó. A gente tem aqui uma temperatura de 32, 33, nos transistores, ó, 34, 42. Vou pegar aqui a maior temperatura. 54, 55, 54, 55, 53, 51, 43. 40 graus aqui. Agora vamos pegar os componentes do lado. A gente tem aqui, ó, 64 graus quando eu chego mais perto, 66, 67. A gente pode ver aqui que ficou mais quente, tá próximo àquela temperatura de 70 graus ali do sensor da placa-mãe, mas tá uma temperatura excelente, cara, muito boa. Deixa eu medir mais aqui de perto. Eu preciso de chegar bem mais perto para ser mais fiel, tá? Então por isso aqui a câmera às vezes não vai pegar 100%, mas basicamente esse indutor aqui, ó, que tá apresentando a temperatura mais alta e ele tá variando aqui, ó. Você pode ver que agora ele pegou 64 graus, mas é a temperatura mais alta que a gente tem aqui nos componentes. O dissipador de calor também a gente tem que medir, ó. Olha só, o dissipador também tá mais quente. Ele tá dissipando, né, a temperatura dos transistores. E aqui, ó, a gente tá tendo algo em torno de 54 graus. Se eu chegar bem perto aqui, mede 54 graus aqui também no dissipador de calor. Bom, aparentemente o teste foi extremamente simples, mas só com esse teste extremamente simples, a gente acabou de descobrir agora que essa Sony B550 é uma placa-mãe guerreiraça, cara. Dá pra fazer overclock com ela aí no 5600G. Se dá para fazer um overclock no 5600G, você vai conseguir fazer um overclock completo no Ryzen 5 3600, no Ryzen 5600, no 5600X, no 5500. Todos os Ryzen que tem um TDP de 65 watts vão ficar de boa aqui nessa placa-mãe com overclock. Além disso, as baixas temperaturas que a placa-mãe apresentou aqui indicam pra gente que ela vai suportar qualquer outro processador Ryzen mais poderoso. Então assim, se você me perguntar, vai aguentar um Ryzen 5800X 3D? Vai suportar, cara. Eu só não vou garantir para você o overclock nessa situação, porque infelizmente eu não tenho um processador que tenha um consumo energético como o dele para estar fazendo o teste agora, mas possivelmente no futuro a gente faz esse teste também. Então, meus amigos, basicamente o que eu posso concluir com esse teste é que essa placa-mãe aqui, cara, de R$340, sem dúvidas, é uma placa-mãe com extremo custo-benefício. Para mim, agora que eu fiz esse teste, eu posso falar que ela superou até mesmo o custo-benefício daquelas placas-mães da Asus, as Asus TUF que eu costumo recomendar.
ela é realmente muito forte, segura overclock e vale a pena, beleza? Eu sei que o vídeo de hoje foi um pouco denso, mas é importante você saber qual o teste que eu fiz e como eu fiz. Se você gostou do conteúdo de hoje, eu peço, ó, compartilha pra galera, cara, que tá montando um PC Gamer, que quer dar economizada. Eu vou deixar o link dessa placa-mãe na descrição, então além de eu passar o conteúdo, tem um lugar de onde você compra baratinho. Você pode também acessar o meu Telegram de promoção, que às vezes tem promoção, às vezes dessa placa-mãe acaba saindo mais barato ainda e você consegue ver lá. Então não deixa de compartilhar esse vídeo nas comunidades de hardware. Eu vou ficando por aqui, um abração e até mais, tamo junto!